Olá, terceira série. Hoje iniciaremos nossa 7ª aula de Química, que vai falar sobre os hidrocarbonetos. Então, na verdade, na aula passada nós já citamos um pouquinho sobre os hidrocarbonetos. Já ensinei para vocês também como é que se faz a nomenclatura. Pedi para vocês copiarem as tabelas que vão ajudar na nomenclatura. Vocês irão precisar dessas tabelas hoje, ok? Vamos lá. Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas constituídas somente por átomos de carbono e hidrogênio. Então, só vai ter letra C e letra H. Falei isso para vocês na aula passada. De forma geral, são utilizados como combustíveis, solventes, matéria-prima para a fabricação de plásticos e detergentes, entre outras aplicações. Suas principais fontes naturais são petróleo e carvão mineral. Os hidrocarbonetos podem ser divididos em grupos menores, subdivididos em grupos menores, como alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos. Então aqui nós vamos estudar todos esses subgrupos, tá bom? Então vamos começar primeiro com os alcanos. Muitos produtos usados no cotidiano, como solventes, exemplo, água raiz, thinner, e também combustíveis, exemplos, gás natural, gasolina, gás de cozinha e óleo diesel, são constituídos por um ou mais alcanos. Então, o que são os alcanos? Atenção, são hidrocarbonetos. Então, lembrando, o que é um hidrocarboneto? Só carbono e hidrogênio. De cadeia aberta, cujas ligações entre os átomos de carbono são simples. Então, os alcanos, eles possuem apenas cadeia carbônica saturada. Não vai ter ligação dupla, nem vai ter ligação tripla. Então, se você está vendo um hidrocarboneto, só tem ligação simples, é um alcano. E é uma cadeia aberta, é alcano, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Metano, CH4, então um carbono, 4 hidrogênio. Butano, C4H10, 4 carbono, 10 hidrogênios. 2,2,4, trimetilpentano, C8H18, então tem 8 carbonos e 18 hidrogênios. E o tetradecano, 14 carbonos e 30 hidrogênios. Tá? Então, principais fontes, gás natural, petróleo também. Usos, o metano, combustível de uso doméstico e veicular, também empregado em usinas termoelétricas. Butano, combustível, então utilizado no gás de botijão e de isqueiro. O isoctano é um combustível, um dos componentes da gasolina. E o tetradecano é combustível para aviões a jato, óleo para iluminação e também para solventes. A nomenclatura foi vista na aula passada, certo? Mas agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais para alcanos com cadeia contendo 2 ou mais ramificações. Então aqui nós temos um exemplo de um hidrocarboneto, de um alcano, só tem ligações simples, né? E ele possui uma ramificação. Então, ensinei para vocês na aula passada, né? Então, lembrando, toda ramificação vai terminar com "-io", certo? Então, nós temos que fazer a contagem dos carbonos. Então, onde que vai ser a nossa ramificação? No carbono 2. Então, 2, um carbono met, termina com "-io", vai ficar 2-metil. Olha lá. Então, vamos começar o nome, 2-metil. Cadeia principal tem 5 carbonos. Então, 5 carbonos na tabela de nomenclatura, pente. Só tem ligações simples na cadeia principal, então vai ser AN. E só tem carbono e hidrogênio, vai terminar com a letra O. Então, nome completo, 2-metilpentano. Próximo. Então, vamos lá. Aqui vocês podem perceber que nós temos uma ramificação aqui em cima, outra aqui embaixo e outra aqui. Então, nós temos 3 ramificações. Então, contando da esquerda para a direita, as ramificações ficam no carbono 1, no 2 e no 4. Tá? Na verdade, tem 2 no carbono 2 e 1 no 4. E da direita para a esquerda fica 1 no 2 e 2 no 4. Então, nós temos 3 números, né? 2, 2 e 4. Ou então, da direita para a esquerda, 2, 4, 4. Então, nós temos que decidir sempre pelos menores números, tá, gente? Então, os menores números ficam da esquerda para a direita, 2, 2 e 4. Todos os números têm que ser representados. Só que eu não posso deixar os números só escritos e direto. Então, eu tenho que separar eles número por número.
E os números a gente separa com uma vírgula, tá? Então vai ficar assim, ó. 2, 2, 4, certo? Número e letra separa com traço. Então, traço. Quando eu tenho 3 iguais, eu vou escrever tri. Então, 3 metil. Então, vai ficar tri. O nome, metil. Então, vai ficar trimetil. O que é um trimetil? São 3 metils. Ok? 2, 2, 4, trimetil. Cadeia principal tem 5 carbonos. Pente. Ligações simples na cadeia principal, ó. Simples, 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 simples. Só tem carbono e hidrogênio, termina com a letra O. Então, nome 2,2,4, trimetilpentano. Ok? Vamos ver esse outro exemplo. Então, aqui nós temos no carbono 2, metil. No carbono 3, 2 carbonos, etil. No carbono 4, metil. Então, nesses casos aqui, gente, nós iremos fazer a nomenclatura de duas formas diferentes. Nós iremos fazer a nomenclatura por uma ordem diferente. Então, aqui nós temos no 2 e no 4, nós temos metil. Metil, metil. E no carbono 3 nós temos etil. Nesses casos específicos, como que nós vamos fazer quando temos ramificações diferentes? Uma começa com a letra M, metil, outro começa com a letra E, etil, certo? Então, nós sempre vamos começar a escrever o nome das ramificações na ordem alfabética. Então, quem vem primeiro, o E ou o M? A letra E. Então, nós vamos escrever primeiro o etil. Então, o etil está no carbono 3, vai ficar 3-etil. Depois eu vou escrever os metil, está no carbono 2 e 4. Só que são 2, então vai ficar 2, 4. Opa, tá errado, desculpa. Acabei de ver aqui. E vai ficar todos errados. 2. Deixa eu já arrumar para vocês, tá? Só para vocês saberem, tá, gente? Não existe ramificação no primeiro carbono. Sempre é do 2 para frente. Então, vamos lá. 3-etil, certo? Aí o 2 e no 4. Então, vai ficar 2, 4, di. Por que di? Porque são 2 iguais, certo? São 2 iguais o quê? Metil. Então, 3-etil, 2, 4, dimetil. Cadeia principal, 5 carbono. Vai ficar pente. Ligações simples, só tem carbono e hidrogênio, termina com a letra O. Então, nome 3-etil, 2,4, dimetilpentano. Atenção, tá, gente? Por muito tempo, foram considerados quimicamente inertes e, por isso, os alcanos eram chamados de parafinas. Alcanos são bem menos reativos que outros tipos de hidrocarbonetos. Então, nós vamos ver isso melhor sobre a reatividade lá no segundo semestre, tá bom? Então, aqui é só algumas informações mesmo. Analisando a natureza das interações moleculares dos alcanos, podem-se deduzir algumas de suas propriedades físicas. Então, primeira informação. As moléculas dos alcanos são apolares e, por isso, esses hidrocarbonetos são praticamente insolúveis em água. Então, eles não vão se dissolver facilmente na água, tá bom? Mas eles vão ser bem solúveis em solventes orgânicos de baixa polaridade, como o benzeno. Então, ele não se mistura bem com a água, mas se mistura bem com o benzeno. As interações deles são do tipo de polo induzido, dipolo induzido. Então, nós vimos nas aulas passadas, né, lá numa das primeiras, que é uma interação fraca. Então, isso vai dar uma baixa massa molecular para eles. E também, por causa disso, do dipolo induzido e da baixa massa molecular, eles vão ter baixas temperaturas de fusão e de ebulição. Então, aqui nós temos uma tabela, tem no livro de vocês, no PDF que eu vou enviar, né?
uma análise da temperatura de fusão, de ebulição, da densidade de estado físico. De cima para baixo, gente, a quantidade de carbono vai aumentando. Então, 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, se vocês verificarem de cima para baixo, os números de temperatura de fusão e de ebulição basicamente vão aumentando. Tá bom? É o que diz aqui, ó. Generalizando, podemos dizer que para os alcanos de cadeia normal, há um aumento gradativo das temperaturas de fusão e ebulição com o aumento do número de átomos de carbono. O que quer dizer? Quanto mais carbono, maior a temperatura de fusão e maior a temperatura de ebulição. Tá bom? E um detalhe importante, ó, os 4 primeiros alcanos são gasosos nas condições ambientes. E os outros? Eles vão ser líquidos, certo? Então, metano, etano, propano e butano, 1, 2, 3 e 4 carbono, eles vão ser gasosos, os outros líquidos, tá bom? Falar um pouquinho sobre o metano. Então, o metano é um hidrocarboneto, né? Um alcano, ele é um gás inodoro muito inflamável e é o principal constituinte do gás natural. Em decomposição da matéria orgânica em ambiente pobre de gás oxigênio, vai haver a produção de metano. E a criação de alguns animais, como bois, aves, ovelhas e até porcos, vão ser fontes geradoras de gás metano. Certo? Então, vamos ver agora uma outra subdivisão que se chama alcenos. Os alcenos mais simples, como o eteno e o propeno, são muito utilizados pela indústria petroquímica, de petróleo, para a obtenção de diversos produtos, como solventes, plásticos e até mesmo anestésicos. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma dupla ligação. Então, todas as vezes que vocês verem isso daqui, ó, uma dupla ligação, só uma, eu tenho um alceno. Então, aqui nós temos o exemplo, com 2 carbono, com 3, com 4 e com 5. Eteno, propeno, buteno e penteno. Assim como ocorre com os alcanos, há um aumento na temperatura de ebulição com o aumento da cadeia carbônica. Então, quanto mais carbonos, maior a temperatura de fusão e maior a temperatura de ebulição. Aqui nós temos um exemplo do menor hidrocarboneto alceno, que só tem 2 carbonos, ligação dupla. Então, vamos fazer a nomenclatura dele. 2 carbonos, et. Ligação dupla, não é mais não é mais vai ser em. Só tem carbono e hidrogênio, termina com a letra O. Então, o nome desse hidrocarboneto, eteno. Certo? Com 3 carbonos vai ficar, então, propeno, né? Prop-en-O, propeno. Agora, com 4 carbonos para cima, nós temos que tomar um certo cuidado, tá? Porque aqui, por exemplo, se vocês analisarem a fórmula 1 e 2... Então, ó, a ligação dupla está entre o primeiro e o segundo, e aqui entre o último e o penúltimo. Nada mais é do que a mesma molécula. Então, corresponde ao mesmo alceno. Por que acontece? A gente, às vezes, tem que lembrar que as moléculas elas não são estáveis. Elas giram, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o momento que ela está, a ligação dupla está num lado, se eu girar, ela vai estar para o outro lado. Certo? Igual que esse grampeador que eu fiz aqui rapidinho. Então, o giro, a ligação dupla, ela vai ficar para um lado. Então, a ligação dupla no meu lado esquerdo. Agora eu girei, está no meu lado direito. Tá bom? Então, nós temos que tomar certo cuidado. Então, aqui a primeira e a segunda é a mesma molécula, só que ela está girada. Certo? Já a terceira, a ligação dupla está no meio. Então, o que vocês precisam saber? Que com dupla ligação e com tripla ligação, vai haver uma diferença na nomenclatura quando tiver 4 carbonos para cima. Tá bom? Então, com 2 carbonos, eteno. Com 3 carbonos, propeno. 4 para cima, a gente vai ter que mudar a nomenclatura. Vamos fazer de um por um. Então, primeiro, but, 4 carbonos. Depois da quantidade de carbono, ou seja, antes de dizer que é uma ligação dupla, eu tenho que dizer entre quais carbonos que está a minha ligação dupla. Então, nesse caso aqui, está entre o primeiro e o segundo, 1 e 2. Só que eu não vou escrever 1 e 2, eu vou sempre escrever o menor número. Então, 1 e 2, o menor número é o número
1. Então, ó, vai ficar o número 1. Aí eu vou escrever o que indica a ligação dupla. Então, a tabela da ligação dupla vai ser em. Nesse caso, só tem carbono e hidrogênio. Então, vai terminar com a letra O. Então, o nome desse composto é but1N. Agora, vamos ver o outro, onde a ligação dupla está bem no meio. Então, olha lá, começando. 4 carbonos, but. Então, a ligação está, ó, carbono 1, carbono 2 e 3. Está entre o 2 e o 3. Qual o número que eu vou usar? O menor. Então, o número 2. E já coloca certinho. Ligação dupla N termina com O. Então, but2N. Então, essa é a diferença, tá? Então, enquanto aqui é o but1N, aqui é o but2N. Então, compostos diferentes têm nome diferente. Ah, mas é só um número, professor. Sim, justamente esse número muda o nome. Um é but1N, o outro é but2N. Os nomes são diferentes. Ok? Ah, professor, então vai existir o but3N. Lembrando, se fosse 3N, estaria entre o 3 e o 4. E contando de trás para frente, fica 1 e 2. Então, não existe. Só existe o but1N e o but2N, tá bom? Cuidado. Agora, vamos ver aqui com ramificação. Olha aqui, nós temos duas ramificações. A ligação dupla está bem aqui. Então, primeira coisa, gente, nós vamos verificar sobre a ligação dupla. É melhor da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Vamos ver. Esquerda para a direita. Está entre 1, 2, 3, 4, 5, entre o 6 e o 7. Deixa eu pegar o marcador aqui. Entre o 6 e o 7, né? Ó, aqui. De trás para frente, 1, 2, 3. Entre o 2 e 3. Então, qual que eu vou contar? 6 e 7 ou 2 e 3? 2 e 3, certo? Carbono 4 tem um metil e no carbono 5 tem um metil também. Então, vou começar pela ramificação, né? 4 e 5 são 2, já que são 2 iguais, o nome da ramificação é metil. Então, 4, 5 dimetil. Cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbono. Então, vai ser oct. Ligação dupla está entre o 2 e o 3. Então, o número que eu vou usar, 2. Ligação dupla em. Só tem carbono e hidrogênio, termina com a letra O. Nome 4,5 dimetil oct2N. Então, cuidado aqui com a leitura, gente. Porque aqui, se a gente for ler em português mesmo, né, vai ficar dimetiloct, né? Então, por mais que se escreva tudo junto, a leitura é separada, tá? Então, não é tão certo ler dimetiloct. O correto é ler dimetiloct, tá? Então, 4,5 dimetil oct2N. Por mais que se escreva junto. Ah, então é por ler separado, se escreve separado. Não, se escreve junto, tá bom? Os alcenos têm propriedades físicas semelhantes dos alcanos, isto é, são praticamente insolúveis em água e solúveis em solvente de baixa polaridade, como por exemplo vimos lá atrás o benzeno. Quanto às temperaturas de fusão e ebulição, de forma geral, há um aumento desses valores conforme há um aumento na cadeia carbônica. Mesma coisa que vimos lá com os alcanos, né? Quanto mais carbono, maior a quantidade da temperatura de fusão e a maior temperatura também de ebulição. Os alcinos. Vamos falar então primeiro sobre o acetileno, que é um gás incolor cujo cheiro é semelhante ao do alho. É extremamente reativo e um pouco menos denso que o ar. Devido às suas propriedades, é utilizado como combustível em maçaricos, para fazer solda. O acetileno, também chamado de etino, é o alcino mais simples desse grupo. Então, aqui ele só vai ter 2 carbonos. E a ligação tripla entre eles, tá bom? Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma tripla ligação. Então, tem tripla ligação? É alcino. Certo? Então, alcano, ligações simples. Alceno, ligação dupla. E alcino, ligação tripla. Então, vamos ver esse alcino aqui, desculpa. Então, tem ligação tripla, então é alcino. E o nome desse alcino aqui. Então, 3 carbonos,
prop. Ligação tripla vai ser in. Só tem carbono e hidrogênio, O. Então, o nome desse alcino, propino. Mesma situação do alceno, gente. 4 para cima, nós precisamos indicar um número, tá bom? Então, vamos ver isso daqui, ó. Quantos carbonos? 1, lembrando, cada ponta é um carbono. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Então, vai ser oct, né? Ligação tripla, vamos ver. 1, 2, está entre o 3 e o 4. De trás para frente, 1, 2, 3, 4, está entre o 5 e o 6. Então, 3 e 4, da esquerda para a direita, 5 e 6, da direita para a esquerda. Então, os menores números são 3 e 4. Nós vamos colocar sempre o menor. Qual é entre o 3 e o 4? Vai ser 3. Ligação tripla, in. Olha aqui, ó. Então, 3, in. Tá aqui a ligação tripla. 1, 2, 3, né? Ok? Então, oct, 3, in. Só tem carbono e hidrogênio, termina com a letra O. Então, nome, oct, 3, ino. Ok? Alcadienos e polienos. Os alcadienos, também chamados de dienos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem duas dupla ligação entre átomos de carbono. E os polienos vão possuir vão possuir mais de duas duplas ligações. Então, se tiver duas ligações duplas, alcadieno. Se tiver 3 ou mais, chamado de polienos, tá bom? Então, vamos ver o exemplo aqui dos dois. Então, aqui nós temos um alcadieno. Por que é um alcadieno? Olha, tem uma ligação dupla e duas ligações duplas. Ok? Vamos ver. Quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser X. Né? Está entre o primeiro e o segundo e entre o terceiro e o quarto. Certo? Então, entre o primeiro e o segundo vai ser o número 1. Entre o terceiro e o quarto vai ser o número 3. Então, número 1, 3. Por que 1 está entre o 1 e o 2? Por que 3 está entre o 3 e o 4? O que está entre o 1 e o 2, entre o 3 e o 4? Uma ligação dupla, ok? Como são duas ligações duplas, eu vou colocar aqui o di, tá bom? Di, porque são duas. E em, porque são duas ligações duplas. Então, vai ficar dien. Só tem carbono e hidrogênio, vai terminar com a letra O. Então, nome, X13 dieno. Ok? Aqui já não tem mais um dieno, não. Vão ser uma ligação dupla, duas ligações duplas, 3 ligações duplas. Então, vai ser um polieno. Tá? Vamos ver. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, vai ser DEC. Onde que estão as ligações duplas? Está entre o 1 e o 2, 3 entre o 4 e o 5, 6 entre o 7 e o 8. Entre 1 e 2, número 1. Entre o 4 e o 5, número 4. Entre o 7 e o 8, número 7. Ok? São 3 ligações duplas. Então, 3 vai ser tri. Ligação dupla, em. Então, vai ficar triem. Olha aí, triem. Só tem carbono e hidrogênio. Vai terminar com a letra O. Então, nome, DEC 1,4,7 trieno. Então, ele é um polieno. Tem 3 ligações duplas, tá? Aí vem aquela dúvida. Professor, como assim? Então, se tiver 2, eu vou usar di. Então, por exemplo, 2 ligações duplas. Dien. 3 vai ser trien. 4, tetraen. 5, penta.
pentaen, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona e 10 deca. Tá? Então, você pegou lá um polieno que tem 10 ligações duplas. Então, vai ser decaen. Tá bom? Na natureza, há muitas substâncias coloridas que pertencem ao grupo dos hidrocarbonetos. Muitas delas apresentam em suas moléculas um grande número de duplas ligações conjugadas. Então, o que é uma ligação dupla conjugada? Ela vai ter uma sequência de... vai ficar intercalando ligação dupla e ligação simples. Ligação dupla e ligação simples. Se intercala. Tá? Então, por exemplo, nós temos os carotenoides, que são pigmentos encontrados em muitas plantas, algas e fungos. E o livro de vocês dá 2 exemplos de carotenoides. O licopeno, que é um carotenoide associado à coloração do tomate, do mamão, da beterraba, da goiaba e da melancia. E o beta-caroteno, que é o carotenoide associado à coloração da cenoura. Então, se vocês verificarem aqui, aqui nós temos o exemplo do licopeno. Ele é cheio de ligação dupla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ligações duplas só num composto. Né? Então, ele é rico em ligações duplas. Ok? Ele é um exemplo de polieno na natureza, o licopeno. Temos ainda os cicloalcanos, que também são denominados ciclanos, são os hidrocarbonetos cíclicos saturados, então são de cadeia fechada. Então, ensinei para vocês na aula passada que a diferença é que no início vai ter a palavra ciclo. Então, por exemplo, aqui, 4 carbonos, fechado, ciclo, but, 4, né? Ligação simples, termina com O. 3, fechado, ciclo, 3 carbonos, prop, ligação simples, termina com O, porque só tem carbono e hidrogênio. Ok? Aí, se eu tiver uma ramificação, mesma coisa, tá, gente? Eu vou começar com a ramificação. Ah, mas eu começo com a palavra ciclo porque é fechado? Não, só quando você for para a cadeia principal. Então, ramificação, metil. Agora, a cadeia principal, ciclo. Quantos carbonos? 4. But, ligação simples. Termina com O. Tá bom? Aí, outro exemplo, aqui nós temos duas ramificações iguais, de metil. Então, no carbono 1. Então, 1, dimetil. Cadeia fechada, ciclo, 3 carbonos, prop, ligação simples, só tem carbono e hidrogênio, letra O. Aqui está no carbono 1 e 3, então coloca 1, 3, 2 iguais, di, o que eles são? Metil, cadeia fechada, ciclo, 4 carbonos, but, ligação simples, só tem carbono e hidrogênio, O. Aqui está no carbono 1, 2 e 4. Então, coloca 1, 2, 4. 3 iguais, tri. Né? Segue essa regra aqui, gente. Mesma regra. 3, tri. Voltando. Tri. Qual é o nome da ramificação? Metil. Cadeia principal, fechada. Então, coloca ciclo. 5 carbonos, pent. Ligação simples, só tem carbono e hidrogênio, O. Professor, tá complicado. Complica, gente, basicamente quando você não tem ainda a tabela de ramificação, de quantidade de carbono na cabeça. Enquanto você não tiver a quantidade de carbono na cabeça, complica mesmo entender uma aula dessa. Então, lembrando, um carbono, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Tem que estar na cabeça de vocês para poder entender essas aulas, tá? De nomenclatura. Pela análise do comportamento químico do cicloalcano, observou-se um fato interessante. Então, os cientistas eles observaram o seguinte, que na reação do ciclopropano com H2, vai acontecer a adição de hidrogênio na cadeia
e a quebra do anel carbônico. Ao passo que com ciclopentano, nas mesmas condições, não reage com H2. Como assim, professor? Vou ilustrar para vocês, fica mais fácil de entender. Quando reage H2 com um composto de cadeia fechada que só tem 3 carbonos, vai haver uma reação em formar uma cadeia aberta. E quando faz a mesma coisa com 5 carbonos de cadeia fechada, olha o que vai acontecer? Nada. Não tem reação. Aí vem a pergunta, por que com 3 carbonos, com 4 carbonos tem reação e com 5 carbonos não tem? Tá? Então o texto não mostra, mas com 4 também vai ter. Aí houve essa dúvida entre os cientistas. Então, para explicar essa diferença, em 1885, Adolf von Baeyer formulou uma teoria, conhecida como teoria das tensões. O foco dessa teoria reside na grande estabilidade das cadeias carbônicas, cujos ângulos formados pelas ligações entre os átomos de carbono estão próximos de 109 graus e 28 minutos. Então ele percebeu que as cadeias abertas, as moléculas vão ter basicamente esses graus aqui, ó, 109 graus e 28 minutos, como por exemplo aqui no propano, tá? Então, foi a primeira coisa que ele percebeu. E nos casos dos cicloalcanos, os ângulos de ligação entre os átomos de carbono têm valores diferentes de 109 graus e 28 minutos. Por exemplo, o ciclopropano tem só 60 graus. O ciclobutano tem só 90 graus. Agora, o ciclopentano já tem bem perto, 108. E o ciclohexano ele passa, tem 120. Beleza? Então, o que a gente consegue perceber? Quanto mais carbonos, maior o ângulo, mais o ângulo aumenta. Então, foi a primeira coisa que Baeyer percebeu. Baeyer propôs que o desvio dos valores desses ângulos provoca uma tensão molecular que reduz a estabilidade da cadeia cíclica. Então, o que ele complementou? Quanto maior for o desvio do ângulo em relação ao valor de 109 graus e 28 minutos, mais instável será a molécula e, portanto, maior será a reatividade da substância. O que quer dizer que quanto mais próximo de 109 graus e 28 minutos, mais difícil é de reagir. Então, como aqui o ciclobutano tem só 90 e o ciclopropano tem só 60 e está longe de 109,28, então eles conseguem reagir. Já o ciclopentano, ele tem 108, já está próximo de 109 graus e 28 minutos. Então, por isso que não reage, devido à tensão do ângulo de torção dos átomos de carbono. Beleza? Então, por causa disso, não vai haver reação. Ok? Continuando, próximo, cicloalcenos, também denominados ciclenos, são hidrocarbonetos cíclicos que apresentam uma dupla ligação entre os átomos de carbono da cadeia cíclica. Então é parecido com o cicloalcano, a diferença é que vai ter uma ligação dupla. Olha aqui, então ciclobuteno, então porque termina com en, ligação dupla. Olha aqui, ó, ligação dupla, então vai ter o en, ó, ciclohexeno, tá? Com ramificação, mesma coisa. gente, onde estiver a ligação dupla, sempre vai ser entre os carbonos 1 e 2 no ciclo alceno, tá? Então, onde estiver a ligação dupla, é ali que está o 1 e o 2, carbono 1 e 2. Beleza? Então, aqui, por isso que a ramificação vai ficar no carbono 3. Então, 3-metil, tá? Ciclo, 4 carbonos but, ligação dupla en, termina com O. Mesma coisa aqui, ó. Ligação dupla, então 1 e 2. Aí procura, esse aqui vai ser o 4, então tem 1, 2 carbonos, então é um et, né? Então no 4, et, etil, porque a ramificação termina com il, ciclo, 5 carbonos na cadeia, pente, ligação dupla, en, só tem carbono e hidrogênio, O. 4-etil ciclopenteno. E para finalizar, nós temos os hidrocarbonetos aromáticos. Então, o principal representante é esse daqui, com 6 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
com ligação dupla e simples alternada. Ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Pode ser representada dessa forma aqui com uma fórmula de traços ou ainda com um círculo no meio, tá? Esse é o benzeno. O benzeno ele é um líquido incolor de cheiro forte, volátil, então quer dizer que ele sai do líquido para gasoso facilmente, cuja temperatura de ebulição é 80 graus Celsius. Até o século XIX era utilizado para extrair fragrâncias naturais empregadas em perfume. Então antes ele era utilizado para fazer perfume, só que as pesquisas ficaram melhores cada vez mais e percebeu-se que ele era altamente tóxico. Ele era tão tóxico que determinada quantidade no organismo humano poderia favorecer o aparecimento de câncer. Então, por causa disso, não se faz mais perfume com benzeno. Vão utilizar outros extratores, tá bom? Não se preocupem não, que os perfumes de hoje não tem benzeno mais, é proibido. Pela regra da IUPAC, o anel benzênico funciona como cadeia principal e quando só há um grupo substituinte não é necessário indicar o localizador. Então, por exemplo, aqui nós temos um metil, então é só colocar direto o nome. Metil está ligado aonde? Aí vai precisar contar cadeia? Terminar, em, termina com O? Não, aqui é só você saber que a palavra é benzeno. Então, metil está ligado aonde? Benzeno. Aqui eu tenho o etil. Então, etil, ligado aonde? Benzeno. Então, o nome aqui do lado esquerdo, metilbenzeno, lado direito, etilbenzeno. Tá? Aqui nós temos 2 carbonos etil, aqui também etil. Então, olhando os números, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 4, dietil, então são 2 etil, benzeno. 1, 2, 3, olha aqui, metil, metil, metil. 1, 2, 3, 3. Tri, metil, ligado aonde? Benzeno. 1, 2, 3, 4, 5. Então, está no 1, está no 3, está no 5. 1, 3, 5. 3 iguais. Tri. 3 o quê? Metil, ligado no benzeno. Tá bom? Nos casos de compostos derivados do benzeno, não é benzeno, deixa eu ajeitar. Aqui é benzeno. No caso dos compostos derivados do benzeno contendo 2 ligantes iguais, podem ser adotados os prefixos orto, para ou meta para indicar a posição em vez de números. Deixa eu ajeitar aqui. Então, gente, cuidado, que às vezes lá no Enem, em vez de aparecer o número, vai aparecer essas palavrinhas aqui, orto, para e meta. Então, o que eu vou fazer, professor? Como que eu vou saber? Quando tiver orto, quer dizer que é 1 e 2. Então, aqui, por exemplo, está no carbono 1, está no carbono 2. Então, 1, 2 de metilbenzeno. Então, em vez de 1, 2, pode escrever orto. Então, vai ficar orto de metilbenzeno. E também no lugar do orto pode ser a letrinha O. Então vai ficar O de metilbenzeno. Tá bom? Vamos pela ordem, né? O meta é quando for 1 e 3. Então aqui, por exemplo, está no carbono 1 e aqui está no carbono 3, né? 1 e 3. Olha lá. 1, 3 de metilbenzeno. Em vez de escrever 1, 3, eu posso colocar meta. Então, vai ficar meta de metilbenzeno. Ou, no lugar do meta, pode ser a letra M. Olha lá. M de metilbenzeno. E o para é quando for 1 e 4. 1, 2, 3, 4. Carbono 1 e 4. 1, 4 de metilbenzeno. Ou então escrevo para de metilbenzeno. Ou a letra P de metilbenzeno. Então, 1, 4 vai ser para o para ou a letra P. Esse composto aqui também é chamado de xileno. Então, por isso que está assim, O-xileno, que é o ortoxileno, M-xileno, metaxileno, e P-xileno, que é o paraxileno. Tá bom?
Então, ortom, meta e para é apenas uma forma de substituir os números e, nesse caso, só pode ser utilizado com benzeno, tá, gente? Não pode colocar lá com com alceno, com alcino, não. Não pode, é só com benzeno e para ramificações, tá? Derivados do benzeno, além de solventes, são matéria-prima para a obtenção de produtos com múltiplos usos. Então, do benzeno, por exemplo, podemos obter anilina e fenol. A anilina é a matéria-prima para a obtenção de diversas substâncias, dentre as quais os corantes. Então, para fazer alguns corantes, eu preciso de anilina. E o fenol, ele é um desinfetante muito forte, capaz de matar micro-organismos, e também ele é importante porque através dele pode-se obter a baquelite, que é um tipo de plástico utilizado em tomadas e também para cabos de panela. Ok, gente? Então, o conteúdo de química por hoje é só. Só relembrando também, para complementar o estudo de vocês, que vocês têm que assistir o vídeo que eu passei de manhã cedo, malária, do Mundo Biologia Enem, que provavelmente lá para o futuro eu vou fazer uma atividade com nota extra sobre esse vídeo aí. Tá bom, gente? Então, bom estudo para todos e até a próxima aula com novos conteúdos. Bom estudo!